Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero dar continuidade com os senhores à análise do nosso curso de Direito Administrativo, dessa parte geral do nosso curso de Direito Administrativo, vendo com os senhores considerações a respeito da interpretação do direito administrativo. Interpretação essa que nós vamos aproveitar em larga medida o que já tratamos com os senhores em outros cursos, como lá no Direito Processual Civil, que é a nossa principal base teórica. Bom, vamos ver quais são as considerações a respeito da interpretação que temos para falar com os senhores, portanto, com algum destaque, quando for o caso, ao direito administrativo. Bom, no que consiste na seara teórica do momento em que vivemos a respeito do direito, o que nós queremos dizer quando falamos em interpretação? Bom, a interpretação consiste na definição do significado e do alcance dos textos normativos vigentes. Então, a primeira consideração que eu faço com os senhores é que nós temos um texto normativo e nós caminhamos até a norma. Então, TN é texto normativo e nós vamos até a norma, a definição da norma. Consiste, portanto, a tarefa de interpretação, e a interpretação seria isso aqui, ó, o conjunto, né? A atividade que leva, como está ali destacado, ó, a interpretação é esse conjunto. Então, a interpretação seria a atribuição de sentido do texto normativo que culminaria na norma. Então, interpretar é atribuir sentido a um texto normativo. Com isso, nós podemos falar no que se chama de função adstritiva. Função adstritiva, ou seja, na seara atual, o intérprete não se limita a reproduzir literalmente o texto normativo. Nós teremos o texto normativo como ponto inicial da interpretação e a norma como o ponto final da interpretação. Pode até ser que depois desse processo interpretativo, a conclusão que o intérprete chegue, quando da definição da norma, é a atribuição do sentido literal do texto normativo. Pode ser, evidentemente, mas não é uma relação de necessariedade. Então nós temos como primeira consideração que texto normativo é conceitualmente diferente de norma. Vimos que a norma pode até ser igual ao texto normativo, mas isso se dá depois desse processo interpretativo aqui, o que liga um ponto ao outro. Na teoria estruturante do direito de Friedrich Miller, um autor alemão
que é responsável pela teoria estruturante do direito, essa tarefa aqui que liga um ponto ao outro é a chamada concretização. Concretização do direito. Por que concretização? Porque o texto normativo ele tem como característica ser geral e abstrato. Previsto de modo genérico, portanto, e abstrato, para todos. Sempre digo lá, o Código Civil diz que todo devedor deve pagar a todo credor. É uma previsão genérica, portanto. Nós vamos assumir dessa feita, na teoria estruturante do direito que estamos a tratar aqui, a leitura contemporânea da interpretação, a importância dos casos concretos. Então, o caso concreto, ele tem uma importância ímpar. Quando se diz caso concreto, portanto, a importância dos fatos subjacentes, quando dá a definição do sentido daquela norma. Tá certo? Bom, uma outra consideração importante é que o direito ele não é um produto exclusivo do Estado, né? Mas o direito ele também é produto da sociedade e do mercado, as práticas. E aí a gente chega, a interpretação e a aplicação do direito devem levar em consideração a realidade social, a realidade econômica no qual elas são inseridas. E também, especialmente aqui no direito administrativo, assume ainda mais importância as consequências das decisões administrativas. Consequência das decisões administrativas. Tá? Então, esses são dados importantes que nós devemos tomar em consideração. Essa consequência das decisões administrativas, nós já já mencionamos para os senhores quando do duplo giro constitucional, né? Constitucionalização, inclusão, constitucionalização, releitura. Então, cada caso é um caso, quando da concretização, da definição, da atribuição do sentido da norma. Então, veja, o direito, mesmo que ele seja geral e abstrato, ele não pode se desconectar, se desprender totalmente dos aspectos fáticos. É necessário, portanto, aqui os aspectos fáticos. É necessário, portanto, uma conformação dos dispositivos gerais e abstratos, como são os textos normativos, os textos da lei, de um decreto, o texto da Constituição. Eles devem, portanto, ser conformados com um caso concreto, com as peculiaridades, com os aspectos fáticos do caso concreto. Então, como nós já adiantamos, nós temos o texto normativo como pontapé inicial dessa concretização, dessa tarefa interpretativa, e a norma como ponto final da interpretação. Então, o texto normativo é o objeto, ao passo que a norma é o resultado. Então, por isso que se fala que eles são dados diferentes. Mesmo que eles venham a ter o mesmo resultado, o mesmo sentido, mesmo que a norma signifique exatamente aquilo que está escrito, não significa dizer que conceitualmente, teoricamente, eles significam a mesma coisa. Por quê? Porque a norma pode vir a resultar em algo distinto. Tá? Então, na teoria estruturante do direito, que nós já mencionamos aqui, esse texto normativo, esse pontapé inicial, ele é chamado de estrutura da norma. É a estrutura da norma. O que liga o pontapé inicial, o texto normativo, à norma, é o que se chama lá de âmbito da norma. Âmbito da norma. E a conjugação desses elementos levam à norma. Então, vou pegar essa estrutura da norma, é uma denominação própria da Friedrich Miller, da teoria estruturante do direito. Âmbito da norma também.
uma denominação própria da teoria estruturante do direito, de Friedrich Miller. E o importante é que essa teoria estruturante do direito, ela acaba assumindo, relevando, o aspecto dinâmico do direito. Superação, portanto, de um direito estático, de um direito que se limitava a reproduzir a norma como já encapsulada, já contida nos textos normativos. Agora nós temos a possibilidade de evolução do direito no seu significado, sem necessariamente a necessidade da alteração do texto normativo. Tá? Então não depende de uma atividade exclusiva do legislador, né? O próprio julgador pode atribuir um sentido novo àquele texto normativo. E aí é importante perceber que nesse âmbito normativo entram diversos elementos que se deve levar em consideração. Então a interpretação jurídica, vamos assim dizer, ela é contextualizada. A contextualização da interpretação jurídica, quanto da tarefa de concretização. Contextualização com os aspectos fático, com os fatos, com os aspectos sociais, com a sociedade, o aspecto social, com o aspecto histórico. Então são diversos elementos, aspecto econômico, aspecto político, também entra na definição. Tá? Então, essas são as considerações que eu queria fazer inicialmente com os senhores a respeito da interpretação do direito administrativo. Na verdade, não só uma interpretação do direito administrativo, uma noção geral sobre interpretação, culminando aqui, juntando considerações especialmente dessa percepção atual da teoria estruturante do direito, que traz um aspecto dinâmico, portanto, à interpretação do direito, cujo autor é essencialmente o senhor Friedrich Miller. Eu indico fortemente a leitura dessa teoria estruturante do direito. Vou fazer um corte no vídeo por aqui, para ele não ficar extenso. Nós temos mais coisas para falar a respeito da interpretação do direito administrativo. A gente continua no próximo vídeo. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.